Oi, gente, tudo bem? Então, no vídeo de hoje eu vou gravar pra vocês o relato de parto do meu segundo filho, José Tiago. Gente, o segundo parto realmente foi muito diferente e foi um momento onde eu aprendi de fato a dilatar meu coração, sabe? A entregar mais pra Deus e que eu percebi que não adiantava eu achar que por eu já ter passado por um parto eu já sabia de tudo, então tava tudo bem, sabe? Deus me tirou desse poço de soberba e me colocou de volta no meu lugar mesmo, assim. Me ensinou muito sobre humildade esse parto e sobre confiar em Deus. Então vamos lá, gente, para esse relato de hoje, né? Então, assim, gente, a gravidez de José Thiago foi uma gravidez onde eu fiquei um pouco mais nervosa durante a gravidez. Algumas coisas aconteceram na minha vida pessoal que acabaram que afetaram, assim, o meu nervosismo mesmo, sabe? Então eu estava, de fato, mais nervosa durante a gravidez. Eu ouvia muito aquela música Guarda-Chuva, do Thiago Brado, durante toda a gestação. Eu coloquei ela, inclusive, na minha playlist de parto. E essa música era o que tentava, sabe? Eu tentava pensar, não, o José vai nascer, eu vou abraçar ele e vai dar tudo certo. Tinha muito medo de eu precisar ir pra uma cesárea, porque eu tive gestações próximas uma da outra, né? Os meus filhos têm 1 ano e 1 mês de diferença, então eu tinha esse medo. Mas, graças a Deus, não precisei, deu tudo certo, mas eu vou contar pra vocês. Eu comecei a ter pródromos, contrações mesmo, assim, com um pouco de dor, com 35 semanas mais ou menos. Então eu tinha medo do José nascer prematuro, porque eu comecei a ter muita contração durante o dia. Contração com dor, tá, gente? Eu tinha que parar o que eu tava fazendo pra focar ali na contração e respirar. Então eu tinha muito medo, só que não era trabalho de parto, era contrações assim, tipo, vinha uma contração agora, dali 10 minutos vinha outra, dali 2 horas vinha outra, dali 3 horas vinha outra. Então, assim, não tinha uma coisa assim de engrenar mesmo, sabe como? Aí, beleza, né? Eu tava tendo as contrações, falei pra minha médica, falou, não, normal, contração de treinamento, tudo tranquilo, o neném tá ótimo, então beleza. O José também ficou sentado por mais tempo. Eu tive que fazer aquele spinning babies, que é ficar de cabeça pra baixo, e aquelas manobras todas pra ele ficar pélvico. É pélvico não, cefálico. Deus me livre pélvico, né, gente? Pélvico não dá pra ter parto normal. Até dá, mas precisa ter uma equipe especializada. Enfim, fiz as manobras, ele ficou cefálico, tudo certinho, então só tava tendo essas contrações. Mas já foi difícil, porque eu pensei, ele vai nascer prematuro. Aí cada semana eu ficava agoniada, meu Deus, será que ele vai nascer? Será que ele vai nascer? E fui ficando agoniada, deu 36 semanas, deu 37 semanas e mesma coisa. Essa assim, contração, 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 todos os dias eu tava tendo contração, gente, todos os dias. Só que dessa forma totalmente louca e totalmente espaçada. Tinha vezes que ficava de 10 em 10 minutos, 10 em 10 minutos, 10 em 10 minutos, daqui a pouco parava assim, tudo, 100%. Aí eu fiz 38 semanas e o Thomas nasceu com 38 semanas. Então eu pensava, será que ele vai nascer com 38 semanas? Já fiquei assim, não nasceu, gente. Só que também ele nasceu quase com 38, ele nasceu com 39 e alguma coisa, então foi ali perto, né? Mas aí o que aconteceu? Na semana que eu fiz 38 semanas, eu já tava tendo muita contração. Eu tava assim, como que eu posso dizer? Sentindo que ele ia nascer, sabe? Sentindo que a minha barriga já tava ali nos últimos momentos que eu ia ter ela, então eu tava assim querendo tirar foto da barriga, já tava mais saudosa, quis limpar a casa inteira, quis fazer faxina, tava assim abraçando muito o Thomas, curtindo muito com ele. O Thomas também tava muito grudado em mim. E eu tava meio assim, sabe? Ai, gente, eu acho que vai ser agora, pelos próximos dias aí que ele vai nascer, minha barriga já tinha ficado mais baixa. Eu não sei, eu tava me sentindo diferente, assim, apesar de que eu continuei tendo contração. Aí eu lembro que eu até falei assim, eu vou no mercado, vou fazer uma compra pra deixar aqui em casa, porque minha mãe e meu pai iam vir aqui ficar com o meu filho mais velho, enquanto eu ia lá ficar no hospital ganhando o outro, né? Aí eu falei, vou deixar uma compra aqui em casa já e tudo mais. Eu fui no mercado com contração, gente. E aí, beleza, né? Aí foi, não lembro se foi numa quinta ou numa sexta, eu acho que foi numa sexta. Foi numa sexta-feira, eu comecei a ter. Não, foi na quinta. Ó, gente, minha cabeça tá ótima. Na quinta-feira eu comecei a ter contrações de noite, assim, comecei a ter mais contração, mais contração, mais contração. Só que, tipo, desse jeito eu continuava meio doido, assim. Eu tinha. A contração tava mais dolorida, mas tava doido ainda. E aí eu fiquei pensando, ai, acho que eu não vou engatar nunca em trabalho de parto, vou ficar aqui até 40 semanas. Olha o desespero, né? Falei, ai, nunca mais vou entrar em trabalho de parto, meu Deus do céu, agoniada. Mas eu pensava, não vou fazer nada, vou esperar. Aí eu achei um vídeo da Sandoula, inclusive eu adoro ela, uma querida, que ela tem a técnica do pontinho, sabe? Que é um negócio lá que você põe um negócio de caneta num dedinho específico do seu pé, que diz que ajuda a entrar em trabalho de parto. Aí eu falei, vou fazer isso, se não der certo, não deu, né? Uma pena. Aí era 11 horas da noite, mais ou menos, eu fiz essa técnica do pontinho. Lembrando, gente, eu tava tendo contração todos os dias, desde as 35 semanas, então eu já tava, tipo, não aguento mais só ter contração e não entrar em trabalho de parto, tava ficando louca.
Aí eu fiz essa contração, eu fiz esse pontinho ali no meu dedo e beleza, fui dormir. De madrugada já comecei de novo a ter mais contração, eu não tava conseguindo dormir, mas beleza, o dia passou, foi acontecendo. De manhã, quando era mais ou menos umas 6 da manhã, o meu tampão saiu com sangue, então eu pensei, meu colo do útero está se movimentando, alguma coisa está acontecendo, né? Tá tendo alguma dilatação, alguma coisa está acontecendo. E aí, beleza, mandei mensagem pra minha doula, ela falou, Brenda, como é teu segundo parto, melhor eu já ir hoje lá, né, com você, porque pode ser que seja um parto mais rápido. Eu falei, beleza. Aí ela veio pra cá, ela chegou, era meio-dia, mais ou menos, gente, meio-dia, 11 horas, por aí. E assim, gente, quando ela chegou, as contrações pararam, simplesmente parou, tudo parou, acabou a contração, parecia que eu não tava mais em trabalho de parto, parou. Eu fiquei, acho que até umas 3 horas da tarde, sem contração nenhuma, a gente ficou comendo, eu conversei com ela, a gente falou oi, tava tudo beleza. Aí começou a voltar as contrações, e aí meu menininho, pequenininho ainda, o Thomas, gente, ele era um amor, quando ele tinha contração, ele vinha, ele passava a mão na minha barriga, ele falava, você consegue, mamãe, sabe, tipo assim, me dava beijo, era muito carinhoso, era muito fofinho, e a gente foi seguindo a rotina normal com ele, assim. E aí eu tava muito assim, com medo da Vitória ter vindo, meio que tipo assim, sem precisar, sabe? Eu fiquei pensando, poxa, a Vitória tá aqui, esse parto não tá engrenando na minha cabeça, né? Não tá engrenando, então tá muito confuso, eu não sei nem que fase que eu tô. Até a Vitória tava meio confusa, porque eu tinha contração, gente, era tipo assim, no período de 1 hora eu tinha contração ali de 5 minutos. Depois disso parava totalmente as contrações, eu ficava 2 horas sem contração nenhuma. E tava assim, mesmo eu já estando possivelmente em trabalho de parto, porque eu já tava me movimentando muito mais. Então eu comecei a andar, eu comecei a fazer várias posições, eu comecei e sentava na bola e não sei o que, comecei a fazer várias coisas, assim, tudo que eu lembrava na minha cabeça eu fui fazendo, que eu sentia vontade eu fui fazendo. Aí deu a hora da gente colocar meu filho pra dormir, a gente colocou ele pra dormir, ele foi, dormiu bonitinho. E aí eu acho que quando ele dormiu, eu fiquei um pouco mais tranquila, tipo assim, agora eu posso ter dor, sabe? Porque ele já tá dormindo, já tá tudo tranquilo, né? Já foi dormir o sono noturno, ele dorme 7 horas, 6h30, 7 horas, ele tá dormindo já. Então eu falei, agora eu posso ter dor. E aí, gente, começou a ter mais contração forte mesmo, só que foi estranho, porque eu comecei a ter contração igual como se fosse um expulsivo, sabe? Tipo, uma sensação. Eu não tava com vontade de fazer força, eu não tava sentindo o puxo ainda da força mesmo pra expulsar o neném. Mas a dor da contração tava muito igual à dor do expulsivo, assim, bem forte mesmo. Eu até comentei com a Vitória o quanto que eu achei isso estranho, sabe? Eu fiquei, que coisa estranha, porque eu acho que eu não tô ainda nessa fase. Ela falou, olha, eu não sei qual fase que você tá, mais ou menos, eu tenho uma ideia, mas eu não sei 100%. Então vai vendo o que você tá sentindo aí no seu corpo, e a hora que você quiser ir pro hospital, a gente vai. E eu fiquei com isso na cabeça, gente, só que aí parou de novo. E nisso que parou, eu falei, cara, eu não vou entrar em trabalho de parto, não vai dar certo, essa criança não vai nascer, eu tô cansada, meu Deus do céu, eu tô desde 35 semanas com contração todo dia, e agora que eu achei que ia, não vai ir. E comecei a ficar nervosa, eu fui lá pra varanda lá de fora, aqui de casa, e comecei a chorar, assim, gente, era de noite, eu comecei a chorar. E eu chorando, meu marido foi lá, me abraçou e falou assim pra mim, amor, pensa que cada contração tá dilatando o seu coração pra você aprender a amar mais. Cara, isso assim mexeu muito comigo naquele momento, sabe? Me deu uma força que eu precisava muito ter. Que a cada contração o coração de uma mãe vai se dilatando. E isso é muito verdade. A cada contração que a gente vai vivendo ali no trabalho de parto, a nossa entrega com o nosso filho, a nossa entrega vai aumentando, a gente vai assim, precisando entregar cada vez mais, porque a dor vai aumentando, você vai pensando que você não vai conseguir, e vai aumentando, sabe? E quando ele falou isso pra mim, eu lembro que, tipo assim, eu parei de chorar, eu respirei, eu voltei pra dentro. A Vitória falou pra esquentar a bolsinha de água quente pra pôr, pra aliviar um pouco minha dor. Meu pé tava mega sujo porque eu tinha ficado lá fora. Meu marido foi e lavou meu pé, assim, igual lava-pé, sabe? Ele lavou meu pé com uma bacia e tal. A Vitória até achou engraçadinho, tirou foto, tudo. E aí ela falou pra mim, Brenda, fica tranquila, eu vim aqui, sabe? Não é um desperdício eu estar aqui com você e tal. Ela foi me acalmando também, foi conversando comigo. E, gente, eu tava, assim, com tanto... Eu tava, assim, eu não sei explicar bem o que eu tava sentindo, mas eu acho que era, de certa forma, um nervosismo de, tipo, será que eu não vou conseguir ter meu segundo filho normal? Será que eu não vou aguentar a dor de segundo parto? Será que vai ser muito difícil? Eu tinha muito medo da laceração também. Como eu falei no meu primeiro relato de parto, eu sofri muito de laceração no meu primeiro filho. E um dia eu vou gravar um vídeo sobre isso, sobre meus pós-partos, como que eles foram. Mas, assim, sabe, eu tinha muito medo de tudo isso. Mas naquele momento eu decidi entregar totalmente. Falei, Deus, eu entrego pra você, eu vou conseguir, eu tô aqui, sabe, me usa, me dá força, porque sozinho eu não consigo. E realmente eu tava me sentindo tão fraca, assim, tipo, assim, pra aguentar a dor, sabe? Não fisicamente fraca, mas, tipo assim, pra aguentar a dor eu estava me sentindo fraca. E foi quando eu entreguei pra Deus. Eu falei, Senhor, quando eu sou forte é que o Senhor me torna... Aliás, quando eu...
Foi quando eu entreguei pra Deus e falei: Senhor, quando eu sou fraca, é que o Senhor me torna forte, então me faz forte, me ajuda. E aí, gente, a dor começou a voltar de novo, desse jeito meio doido, assim, mas voltou, foi aumentando, foi aumentando, foi aumentando. Aí eu comecei a querer fazer umas coisas meio estranhas, assim, tipo, querer mexer de um lado pro outro, assim, e tal, e movimentar muito meu quadril, e aí eu ficava muito agachada, assim. Aí eu comecei a sentir como se fosse o José quase saindo, sabe? Tipo assim, eu sentia ele bem ali perto ali do canal vaginal mesmo, assim, perto de sair. Eu falei, eita, acho que eu tenho que ir pro hospital. Aí eu peguei e falei, gente, vamos pro hospital agora. Aí meu marido novamente ligou pro meu pai e tal, que minha mãe ia vir aqui ficar com meu filho, e a gente ia todo mundo lá pro hospital. Aí chegamos no hospital, a gente chegou no hospital 11 horas da noite de sexta-feira. E aí chegamos lá no hospital às 11, né? Que foi exatamente o horário que na quinta-feira eu tinha feito aquele pontinho no meu dedo, lembram? Enfim, chegamos no hospital às 11. Novamente, eu tava assim, parece que meio que dentro de mim, eu tava um pouco tranquila, mas eu tava muito eufórica, assim, de me mexer muito, eu não conseguia ficar parada, eu não conseguia ficar sentada. Eu tava muito eufórica, tanto que eu fui no carro, de joelho no carro, porque eu não conseguia ficar sentada. E aí, gente, eu cheguei lá no hospital, eu falei, olha, eu tô com realmente dor, eu não consigo, sabe, eu tava respirando tudo, não tava gritando nem nada, mas eu tava assim muito agitada, me mexendo muito, sabe? E aí eu lembro que a recepcionista falou, tem que esperar a triagem. Só que eu realmente estava muito agitada, eu falei, eu não vou conseguir sentar pra fazer triagem. Aí passou uma outra enfermeira, gente, eu não sei quem que ela era, mas foi um anjo assim na minha vida. Ela chegou e falou assim, entra aqui, vai direto na sala da médica, ela não tá atendendo ninguém. Então vai direto lá na sala dela, que daí ela já te atende lá, a gente faz triagem em você lá, de ver quanto que você tá e tudo mais. Gente, ela foi assim, abençoada, de verdade. Porque daí a Vitória ficou lá com as malas e com tudo mais. E eu entrei só com a carteirinha e com os milhares de exames que eu tinha feito na gestação, né, pra levar tudo pra ela. E aí eu cheguei lá, era a Marjorie, ela eu vou falar o nome porque realmente ela foi um amor durante meu parto, ela era residente. E tinha outra médica que eu não lembro o nome dela, que era a médica mesmo. Então a Marjorie era residente e tinha essa médica. E aí elas chegaram, elas viram ali os meus exames, tudo mais ou menos. Eu não conseguia ficar sentada, a gente ficava tipo assim, me mexendo muito na cadeira, levantando, sentando, levantando, sentando. Aí veio a enfermeira, tentou medir minha pressão, não conseguiu, tentou medir minha temperatura, não conseguiu. Tipo, eu não conseguia ficar quieta. Ela falava assim, ficar um pouquinho quietinha pra eu conseguir. Eu falava, moça, desculpa, eu não consigo ficar quieta, de verdade mesmo, eu não consigo. Tipo, parecia que era fora de mim, sabe? Eu ficava eufórica, eu não conseguia ficar quieta. E aí, isso, tipo, aconteceu meio rapidinho, assim, se for pra pensar. Foi meio rapidinho, mas na minha cabeça demorou mais, né? Eu não conseguia ficar quieta. Aí, a médica chegou e falou, não, deita ali pra gente fazer o exame de toque em você, pra gente ver como que você tá. E eu lembrei que eu tinha visto um vídeo de perguntar a altura do neném. Daí eu falei pra ela, eu quero saber a altura também. Isso em meias contrações, tá, gente? Meu marido tava ali me apoiando e tudo mais. E eu, em meias contrações, eu falei, eu quero saber a altura do neném também. Gente, foi quando a médica fez o exame de toque. Não, a Marjorie fez o exame de toque e ela falou assim, eu acho que você tá com 9. Aí eu falei, que legal, 9 de novo. Tipo assim, fiquei tão feliz, falei, nossa, tô com 9, então logo já vai nascer, graças a Deus. Porque eu tava achando, gente, que na minha cabeça eu tava com 7 centímetros ainda. Porque, sério, foi tão confuso as minhas contrações. Eu tinha contração, daqui a pouco não tinha contração nenhuma, daqui a pouco tinha, daqui a pouco não tinha nenhuma, que eu já não tava sabendo mais o que tava acontecendo. E naquele momento eu estava tendo muita contração. E detalhe, minha bolsa não tinha estourado ainda. Aí, beleza, eu lá, né, tipo assim, graças a Deus, 9 centímetros. Aí a médica falou, deixa eu só conferir pra ver se é mesmo 9. A médica, ela não acreditou que eu tava com 9. Aí foi a médica conferir e falou que, na verdade, eu estava com 10 de dilatação. Ela falou, não, ela não está com 9. Aí eu pensei, poxa. Aí ela falou, você está com dilatação total, você está com 10 de dilatação. Gente, eu fiquei assim, não acredito. Aí meu marido, meu Deus, amor, você tá com 10, ele vai nascer, sabe? Meu marido tava mega eufórico também, a gente tava muito eufórico. E aí, em contraste, porque no primeiro filho a gente tava muito calmo, no segundo filho a gente tava mega eufórico, assim, meu Deus do céu, sabe? Aquela torcida, assim, muito, tipo, queremos ver ele logo. E aí, gente, a médica falou, você tá com 10. Eu fiquei em choque, tipo, meu Deus, ela, vamos pra sala de parto, ele tá bem baixinho, já consegui sentir a cabeça do neném. Eu falei, meu Deus, tá perto, tá perto, tá perto. Aí, gente, a médica falou, vamos pra sala de parto, né? Aí eu fui pra sala de parto, assim, meio, tipo, eu falei, tava muito agitada nesse momento. Mas eu tinha na minha cabeça que eu ia ganhar de 4 apoios, na cama, apoiada, alguma coisa, que eu não ia sentar na banqueta, eu não queria saber de banqueta. E aí, a Marjorie que foi pra assistir meu parto, né? A médica falou, você fica assistindo o parto dela, se precisar de alguma coisa, você me chama. Aí, a Marjorie ficou lá assistindo, gente, foi um amor, ela ficou sentadinha assistindo, ela leu meu trabalho de parto. Aí chegou um homem lá, que eu não sei quem que era, um médico, e ele falou assim, como que ela tá? Daí a Marjorie falou, ela já tá dilatada total, só tá esperando o neném nascer mesmo.
Aí ele falou, já estourou a bolsa, não quer estourar a bolsa? Daí a Marjorie falou, não, ela colocou no trabalho de parto dela que ela quer que a bolsa rompa naturalmente. Gente, aquilo me deu uma paz, sabe? Quando eu ouvi ela falando isso, eu pensei, ela leu meu trabalho de parto, meu plano de parto. Trabalho de parto, e gente, ó, me perdoa que eu tô ficando louca, tá? Mas enfim, plano de parto, né? Ela falou, ela escreveu no plano de parto isso. Então, tipo assim, gente, aquilo me deu uma paz. Tipo assim, poxa, ela leu meu plano de parto e ela vai respeitar meu plano de parto, sabe? Isso me deixou muito feliz. E me deixou muito tranquila. Só que, quando eu estava lá na cama, as minhas contrações pararam. Legal, né? Muito legal. Eu parei de ter contração, gente. Simplesmente parou. Eu não tava sentindo mais dor da contração. Parou a dor da contração. Só que aí eu comecei a ter puxo. Eu só sentia a vontade de fazer força. Só que assim, era uma coisa tão intensa, parecia que meu corpo inteiro estava fazendo força. Tipo, não era ali só a região que precisava fazer força, parecia que era meu corpo inteiro fazendo força, assim, sabe? Então eu não estava sentindo a dor da contração, por um lado, mas por outro lado estava sendo bem intenso essa coisa de sentir o corpo inteiro, assim. E acho que a posição que eu estava também, meio ajoelhada, assim, em cima da cama, eu estava segurando na cabeceira da cama ajoelhada, eu acho que isso também talvez influenciou para essa sensação. E aí, gente, meu marido tava muito nervoso, assim, tava tipo, meu Deus, meu filho vai lá, vai nascer, não sei o quê. Eu falava pra ele, amor, se acalma, imagina, eu acalmando ele. Mas é porque eu não estava com dor, eu só tava sentindo essa pressão mesmo, assim, forte, sabe? Tipo, uma sensação de dor muito, de dor não, de força muito forte mesmo. E aí a Dola tava ali, tanto assim, gente, eu nem pus música, nada, foi uma coisa meio assim, sabe? E aí, eu comecei a sentir o José nascendo, tipo assim, eu senti tudo, eu senti ele passando, assim, parecia que todo o caminho que ele veio eu tava sentindo, senti ele entre os meus ossos, senti a cabecinha dele saindo, senti o círculo de fogo, gente, eu senti tudo, e ele ficava indo e voltando, o que é ruim pra gente que tá ali na hora, porque eu ficava, nasça logo, José, eu falava assim, vem José, nasça logo, só que pra o períneo isso é muito bom, porque o neném ir e voltar é pra ele alongar mais o períneo, pra que quando ele saia não causa tanta laceração, então, naquela hora, eu lembro que eu pensei isso, eu falei, que bom, mas também vem logo, né, José? Que a mamãe quer que termine logo a trabalho de parto, eu tô cansada. E aí, gente, foi quando o José, primeiro ele coroou, depois passou a cabecinha, e aí nasceu ele. Só que antes do José nascer, esqueci de dizer isso, gente. Antes do José nascer, eu pari uma bolsa acessória, uma bolsa miniótica acessória. E, tipo assim, ninguém sabe explicar por que tinha essa bolsa, mas foi uma bolsa miniótica completinha, inteira. E não era a bolsa do José, porque depois, quando o José coroou, a bolsa dele estourou de fato. Então, tinha duas bolsas amnióticas. Doido, né? Ninguém sabe explicar o porquê disso. Se você tiver uma teoria, deixa aqui nos comentários. Mas ninguém sabe explicar, gente. Eu conversei com a minha médica, a gente até tem algumas teorias, mas a explicação mesmo a gente não sabe muito bem o que aconteceu. Mas enfim, eu parei uma bolsa miniótica, que eu achei que era o José, mas não era. Aí depois sim, ele coroou e estourou a bolsa. E aí quando estourou a bolsa, passou a cabecinha dele, depois passou ele, mas foi muito mais tranquilo, assim. E detalhe, gente, uma coisa que eu coloquei na minha cabeça, eu não vou fazer força, não importa o que aconteça. Eu vou fazer o que o meu corpo pedir. E aí, nessa hora, eu tinha muita vontade de prender a respiração, então fazer tipo... Eu prendi a respiração, sabe? Eu não conseguia soltar. Até meu marido falou, amor, não é melhor você soltar a respiração? Eu falava pra ele, não, é isso que o meu corpo quer que eu faça e é isso que eu vou fazer. Então, sabe aquela coisa do tipo assim, no segundo parto, você tem uma confiança maior pra você falar, não, é isso que eu quero mesmo. Não, não é isso. Pra você não seguir tanto as sugestões das pessoas e se conectar 100% com você e com o seu corpo e com o seu bebezinho. Então, nesse momento, eu falei, não, eu não quero isso. Eu realmente vou fazer isso. Vou ficar, tipo, prendendo a respiração, porque é isso que eu quero fazer nesse momento. É isso que tá me ajudando. E, gente, o José nasceu e ele nasceu muito cheio de líquido, muito escorregadio, porque tinha ele, tipo, a bolsa tinha acabado de estourar, antes, um pouquinho antes dele nascer, a bolsa estourou. E eu lembro que, tipo assim, quando eu peguei o José no colo, eu fiquei, sabe, do mesmo jeito que eu fiquei no primeiro filho, eu fiquei sem acreditar que ele estava dentro de mim. Só que ao mesmo tempo eu senti uma alegria muito maior, eu acho que por eu já ter passado, por eu ter visto, porque quando eu pensei assim, poxa, meu parto foi muito bom, sabe, eu tava vendo ele ali, meu parto foi muito bom, e eu abracei ele, assim, eu senti uma emoção, que eu não sei explicar pra vocês, gente, foi uma emoção diferente, sabe? Foi um amor diferente. Eu tinha muito medo de não amar meu segundo filho, mas, cara, eu amei ele da mesma forma que eu amo o Thomas, sabe? Não tem diferença. E foi muito legal isso, foi muito legal sentir isso logo no início ali, porque o Thomas foi muito diferente nessa parte, né? Mas com o José não, foi ali naquele início mesmo, eu já senti todas aquelas sensações, sabe? Foi tão bonito. E aí ele mamou também, ele teve um pouquinho de dificuldade ali na hora de pegar, mas ele mamou. E aí ele tava mamando assim, e eu ali com ele, e foi tão, como posso dizer... Eu não diria, acho que mágico mesmo, assim, é a palavra, sabe? Foi tão legal ele ter nascido e eu pensava, poxa, eu consegui, sabe, mais um parto, eu venci mais uma vez, obrigada, Senhor, eu só consegui agradecer.
E aí, chegou o momento de expulsar ali a placenta, também foi bem tranquilo, eu nunca senti nada, gente, minha placenta sai, pra mim eu não sinto nada, só um quentinho, assim, mesma coisa que nada. E aí a médica veio avaliar, a Marjorie falou, olha, precisa avaliar, você teve laceração. Aí eu falei, ai meu Deus, a tão temida laceração, né, que é muito temida por mim. Aí ela me avaliou, aí eu falei, eu tive muita laceração, daí ela falou, não, laceração grau 1, você vai levar 2 pontinhos, gente. Cara, aquilo pra mim foi tipo assim, música para os meus ouvidos, sabe? Porque no meu primeiro filho, se você assistiu o relato de parto, você vai saber. Se você não assistiu, eu vou deixar aqui nos cards pra você assistir. Foi assim, muito difícil essa questão da laceração. Pra levantar depois ali daquela maca, eu lembro que meu primeiro banho do primeiro filho foi muito difícil, gente. Eu não conseguia andar direito. Eu fiquei 20 dias sem conseguir andar direito por conta da laceração que eu tive nele. E olha que foi laceração de 2º grau, não tive laceração de 3º ou 4º grau, foi de 2º grau. Mas como foi uma laceração que eu precisei levar muitos pontos, apesar de ter sido 2º grau, me prejudicou bastante, foi bem difícil. Quando ela falou que eu só precisava de 2 pontinhos, eu fiquei tão feliz, gente. Fora a dor que eu sentia quando eu tinha laceração lá no primeiro filho, né? E aí, até vou contar pra vocês esse momento, assim, que foi quando eu levantei da cama ali pra ir fazer xixi, que eu não senti nenhum tipo de ardência e eu consegui levantar bem de boa e andar normal. Eu lembro que eu fiquei assim, que revolução, meu Deus, eu estou andando normal, eu não estou sentindo dor pra fazer xixi. Gente, isso foi maravilhoso, de verdade mesmo. Meu primeiro filho não foi assim, minha recuperação pós-parto foi difícil, então eu tinha medo que isso acontecesse também no meu 2º filho, e na verdade não, foi muito melhor, sabe? Acho que o corpo da gente já tá mais adaptado, o que vai acontecer ali, não sei exatamente, e também a posição que eu ganhei, né, ajuda muito pra não ter laceração. Então, se eu puder recomendar uma posição, 4 apoios, hoje olhado em cima da cama, ajuda muito. E aí, gente, assim, foi esse o relato de parto do José. E assim, cara, eu tinha muito medo dessa coisa de não amar o 2º filho, sabe? Só que quando o José nasceu, ele veio pra me mostrar que isso é impossível, sabe? Só por ser o seu filho você já ama. E eu tava tão eufórica que, assim, quando eu lembro do parto do José, eu não lembro no sentido, assim, de ficar emotiva, do tipo assim, eu vou chorar. Quando eu lembro do parto do Thomas, eu já lembro dessa coisa mais emotiva, de querer chorar. Mas do José me veio uma alegria, me veio uma euforia, porque era exatamente assim que eu tava me sentindo quando ele tava pra nascer. Eu tava me sentindo muito eufórica, tanto eu quanto meu marido. Tipo, a gente tava assim, sabe, final de Copa do Mundo, a gente tava tipo, meu Deus, vai nascer, tava muito feliz. E realmente, o José, gente, é um neném muito feliz, assim. Então eu acho que o parto combinou com ele, o Thomas também. O Thomas é um neném mais quietinho, mais assim, na dele, mais emotivo, então eu acho que os partos combinaram com cada um, sabe? E ele era um neném muito feliz, ele veio realmente pra iluminar nossa vida com o sorriso dele, assim. Então, sabe, esse parto foi um parto que me ensinou muito a gente realmente entregar, confiar, e que eu precisava, de fato, dilatar meu coração cada vez mais pelos meus filhos, né? Então é isso, gente, esse foi o relato de parto do José. Se você aí, gravidinha, tá me assistindo, tá com medo de passar pelo parto, não tenha medo. Eu tenho aqui no meu canal vídeos com dicas sobre parto normal, então vai lá atrás de assistir esse vídeo, procura as pessoas que eu indico nos vídeos também, que falam sobre parto, doulas, enfermeiras obstétricas, se informa bastante e principalmente confia em Deus, confia no seu corpo, porque você é sim capaz de parir, tá? E toda mãe é capaz de suportar tudo pelos filhos. E eu, com certeza, percebi isso na prática, que o nosso coração dilata, gente. O nosso coração dilata muito pelos nossos filhos. A gente aprende a suportar coisas que a gente acha que a gente nunca suportaria, mas por amor aos nossos filhos a gente suporta. Então, assim, o amor de mãe realmente não tem como explicar. É um amor que começa desde ali quando se descobre o positivo e vai só aumentando, aumentando. E na hora do parto, assim, é uma entrega máxima, porque você sabe que é pelo teu filho, é pelo bem do seu filho, sabe? Então, por favor, grávidas, não tenham medo de parir. Parir é maravilhoso. A gente tem medo, claro. Eu acho que assim, dizer não tenha medo é demais, né? A gente vai ter medo, eu sempre tenho medo de parir. Mas assim, sabe, vai com medo mesmo, encara isso, porque você é capaz sim, e seu corpo é capaz, e Deus te fez capaz pra isso, tá? E é isso, gente, se você se identificou com o meu vídeo, se você se identificou com o que eu falei, se você gostou, deixa um comentário aqui embaixo, fala suas dúvidas, seus medos, que eu com certeza vou tentar responder todo mundo. E se você se identificou com esse vídeo, não esquece de compartilhar, curtir, se inscrever, ativar o sininho, mandar pra uma amiga aí que precisa ouvir essas palavras. E é isso, até o próximo vídeo, tchau!